Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo ele tem origem na mesoderme. Lá no nosso embriogênese nós temos 3 tipos de tecidos: ectoderme, endoderme e mesoderme. Então a mesoderme vai formar todos os tecidos conjuntivos. Qual que é a função desse tecido? Ele tem a função de adesão, né? Unir um tecido, tem outro tecido. Um tecido que une esses tecidos é o tecido conjuntivo, então, função de adesão. Sustentação, né? O nosso tecido conjuntivo ósseo tem a função de sustentação, cartilaginoso. Também de transporte, né? O nosso tecido conjuntivo sanguíneo vai transportar as células, né? O oxigênio, o gás carbônico para todo o corpo. Tem função de reserva, que é o tecido conjuntivo adiposo, reserva de energia, defesa e também preencher todos os espaços. Nosso corpo não tem espaço vazio. Então, entre um órgão e outro, nós temos tecido conjuntivo de preenchimento. Quais são as características? Muitas substâncias intercelulares, então as células são longe uma das outras, e tem as fibras. As fibras podem ser colágenas, elásticas e reticulares. E as células têm vários formatos. E ele também é um tecido que é vascularizado e tem uma rede neural nesse tecido, né? E ele é formado por substâncias amorfas. Água, íons, proteínas, né, formam esse tecido. O tecido conjuntivo propriamente dito, qual que é a função dele? Ele tem a função de preencher os espaços. Ele faz o que o nome diz, tecido conjuntivo, faz conjunção, união, né? Então ele preenche os espaços, dá apoio ao tecido epitelial. Então nessa imagem nós temos tecido epitelial e esses coloridos em rosa e amarelo são tecido conjuntivo. Ele apoia esse tecido, faz a ligação entre 2 tecidos, né? Tecidos diferentes, protege, auxilia na defesa. E o tecido conjuntivo propriamente dito, ele é dividido em 2, em frouxo e denso. O tecido conjuntivo frouxo, o nome diz, olha, ele é mais maleável. Ele tem poucas fibras e ele tem muitas substâncias, né? Ele tem uma função importante no preenchimento e também na nutrição das células, na cicatrização, né? O denso, ele tem grande quantidade de matriz extracelular e muitas fibras. Ele é dividido em modelado e não modelado. O modelado tem as fibras bem certinhas, né? E o não modelado, as fibras não têm uma direção específica. Quais são as células que tem no tecido conjuntivo propriamente dito? Fibroblasto, macrófago, mastócitos, adipócitos, plasmócitos, né? Células mesenquimais, então tem várias células nesse tecido. O tecido conjuntivo adiposo, ele é rico em gordura, né? A gordura que vai dar reserva de energia para o nosso corpo. Qual é a função? Reserva de energia, isolante térmico, ele envolve órgãos, protegendo de traumas. Ele também produz um hormônio chamado leptina, que é o hormônio que dá saciedade, e ele gera calor. Ele é dividido em 2 tipos de células, as células uniloculares e as multiloculares. A unilocular, o núcleo é deslocado, tem uma grande bolsa de gordura, geralmente é branca, é a gordura localizada, né, na barriga, na perna, nas nádegas. Ele é formado mais ou menos no 5º mês de gestação, todas as células que a gente vai ter ao longo da vida é formado ali. Sintetiza a leptina, que é aquele hormônio que eu já tinha falado que dá saciedade. E o multilocular, ele tem uma cor marrom e tem várias bolsas de gordura e é um tecido que gera calor. E ele é um tecido que esse multilocular tem nos filhotes de mamíferos. Então, os bebês humanos têm esse tecido, por isso que às vezes eles não sentem calor. Depois que fica adulto, ele perde, né? Agora, a obesidade. Tem uma notícia que a obesidade, o número está aumentando muito aqui no Brasil. E quais são os riscos? O que a gente pode fazer? As pessoas obesas, elas têm propensão a diabetes, infarto, né? E para enfrentar o problema, seriam necessárias campanhas de conscientização, de alimentação correta, prática de exercícios físicos, né? E para a gente saber se a gente está dentro do padrão, né, não está com obesidade, existe um cálculo que é o índice de massa corporal. Como que a gente faz esse cálculo? A gente pega o nosso peso e divide pela altura ao quadrado. Então, por exemplo, uma pessoa que pesa 80, dividido por 1,70 m ao quadrado, ela vai ter 27,6. Então, ela está acima do peso, tem que se cuidar.
Nesse vídeo, nós falamos sobre tecido conjuntivo propriamente dito e o adiposo. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!